Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradeço a presença dos servidores municipais, dos poderes executivo, poder legislativo, autoridades municipais e população hortolandense, que nos assiste pela web a presente audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia. O objetivo é discutir a Lei Orçamentária Anual, o LOA 2020, que estima a receita fixa e despesa para o exercício de 2020, para o município de Hortolândia, em cumprimento ao disposto do inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 44 da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, combinado com as regras estabelecidas do regimento interno e da Lei Orgânica Municipal. Informo que o projeto de lei não recebeu emenda, sendo discutida nos termos apresentados pelo Poder Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Gervásio Batista Posa, presidente, Luiz Carlos Meira, vice-presidente, Tiago Mascarenhas Figueira da Silva, secretário, vereadora Simone Betim Lopes, membro. Eu, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Gervásio Batista Posa, declaro aberta a presente audiência pública. Passo a palavra ao técnico do Orçamento e Contabilidade Pública, o senhor Eduardo, do Poder Executivo. Com a palavra. Bom dia, presidente da comissão, vereador Gervásio. Bom dia a todos os presentes. Estamos aqui, então, com o objetivo de apresentar o projeto de lei orçamentária do município de Hortolândia para 2020, em cumprimento à legislação, lei de responsabilidade fiscal, e, na verdade, também como um processo de prestação de contas a essa casa, ao Legislativo e à sociedade de Hortolândia como um todo. Nós vamos apresentar aqui alguns números mais gerais, tanto com relação à projeção de arrecadação que nós temos para 2020, aqui para Hortolândia, como a projeção de despesas, todas as despesas que estão fixadas no projeto de lei orçamentária, e também vamos destacar alguns números, alguns indicadores com relação aos investimentos, a capacidade de endividamento do município e as principais ações, principais obras que estão previstas nesse projeto de lei orçamentária para 2020. Vamos lá. Já passando para a próxima tela, então, do lado das receitas, nós vamos apresentar aqui um pouco qual é a previsão, o que nós estamos projetando para o ano que vem. As receitas correntes líquidas, que é a receita corrente, basicamente, do município, todos os impostos, taxas, as chamadas receitas próprias que são cobradas pelo município, aí nós estamos falando do IPTU, do ISS, do ITBI, as taxas municipais, mais todas aquelas transferências obrigatórias, o ICMS, que vem do Estado, o IPVA, né? O Fundo de Participação dos Municípios, que vem do governo federal, que vem da União, e dentro do Fundo de Participação dos Municípios nós temos aí o IPI, o Imposto de Renda, Pessoa Física e Jurídica, todos esses recursos compõem a chamada receita corrente líquida do município de Hortolândia. E a projeção que a gente fez para 2020 é que essa receita corrente líquida vai crescer 8,7% em relação a crescer a receita corrente líquida que estava projetada para 2019, para esse ano. Então, para o ano que vem, nós vamos ter esse crescimento da receita corrente líquida, ela vai passar de 727 milhões para 791 milhões, na projeção, na proposta já do orçamento para o ano que vem. Veja que é um crescimento importante, né? Esse crescimento está sendo alavancado, está sendo puxado por uma inflação projetada de 3,8%, um PIB, o crescimento da economia está sendo projetado para 1,5%, né?
Esses são dados, basicamente, do Banco Central, do relatório Focus, né, das projeções que o mercado faz para a inflação e para o PIB no ano que vem. E também esse crescimento está sendo alavancado pelo crescimento da participação do município no ICMS, né? Então, o índice de participação do município no ICMS, no bolo do ICMS estadual, está crescendo 5,6%. Isso reflete, na verdade, o importante dinamismo econômico da cidade de Hortolândia em comparação com os outros municípios. Então, essa projeção está sendo feita, um crescimento de 8,7%, mas também vocês podem perceber que, ainda diante das dificuldades econômicas que a gente tem no país como um todo, esse crescimento é menor do que aquele que estava sendo projetado de 2018 para 2019. Então, nós estamos muito atentos a essa questão das projeções da Receita. Vamos para a próxima? Quando nós formos analisar as receitas que estão previstas no orçamento do ano que vem, por categoria econômica, a gente pode destacar aqui já os principais recursos, os principais grupos de receitas que a gente tem. As transferências correntes, como eu disse, ICMS, IPVA, Fundo de Participação dos Municípios, eles respondem por o Fundeb, né? Recursos do Fundeb, do SUS, eles respondem por 488 milhões de reais previstos no orçamento do ano que vem. Praticamente 52% de tudo que o município deve arrecadar vem dessas transferências correntes. E os impostos, as taxas, as contribuições próprias do município, aí nós estamos falando IPTU, ISS, ITBI, as taxas municipais, correspondem a 24% de toda a arrecadação do ano que vem, em torno de 227 milhões de reais. Essas são as duas grandes fontes de recursos, os dois grandes grupos de receitas que nós temos no orçamento projetado. As operações de crédito também surgem como um grupo importante, né? Nós vamos ter recursos vindo para o município da ordem de 97 milhões no ano que vem, o que corresponde a 10% do total da arrecadação em operações de crédito, né? Recursos de financiamentos externos, financiamento junto a bancos, instituições financeiras nacionais e internacional. Então, esses são os três grandes grupos de receitas que ocupam grande parte do espaço da arrecadação no ano que vem. Vamos para a próxima? Quando a gente analisa essa arrecadação, essas receitas por fonte de recurso, nós temos aí os recursos que compõem o chamado Tesouro Municipal, recursos do Tesouro, portanto, recursos que têm uma condição de serem gastos de uma forma mais livre, né? Esses recursos representam 548 milhões, quase 549 milhões de reais, ou 58% do total da arrecadação. A gente tem que destacar também as operações de crédito, com 97,4 milhões, representando 10% do total da arrecadação, né? E os demais recursos próprios da administração indireta, transferências e convênios estaduais, federais, ficam com o resto do orçamento. Os convênios federais e estaduais, obviamente, não têm uma aplicação livre, eles são carimbados, você precisa aplicar em áreas, em ações específicas, né? Vamos para a próxima. Aqui uma comparação um pouquinho de como que se dá essa composição, nesse caso aqui, a decomposição da nossa receita, né? Se nós temos uma receita total, nas primeiras duas colunas ali, uma receita total que está subindo 8,4%, né? Receita total do orçamento, passando de 872 para 945 milhões, né? A gente sabe que não é tudo isso que a administração municipal executiva tem disponível, não é tudo isso, né? Na hora que a gente tira os recursos, a receita para a Câmara Municipal, né, e para o Instituto de Previdência do município, né, o Hortoprev, na hora que a gente tira isso, nós temos, na verdade, uma receita disponível, teremos uma receita de 836 milhões, né? Então, a receita nossa, tirando Câmara, tirando o Instituto de Previdência, vai ser de 836 milhões. Se a gente, na terceira
nas terceiras ali colunas. Se a gente tirar, além da Câmara, além do Instituto de Previdência, as receitas de capital, e aí nós estamos falando das operações de crédito, né, externo e das transferências de capital, se a gente tirar isso, né, ficar só com as receitas correntes, nós vamos ter, na verdade, um crescimento de um ano para o outro de 6,2%. Então, essa receita corrente passaria de 672 milhões para 713 milhões. E, na verdade, a receita disponível para a Prefeitura, para a administração municipal, a parte do Tesouro, seria de 520 milhões, né? Um crescimento aí de 8% em relação a esse ano. Né? A receita é efetivamente disponível, livre, para o município e para a administração direta de Hortolândia. Vamos para a próxima. Então, esse é o quadro que a gente apresentou com relação às receitas. Agora, com relação às despesas fixadas no projeto de lei orçamentária, esse primeiro gráfico nos apresenta o seguinte: a Prefeitura Municipal, a administração direta e indireta da Prefeitura, vai ter no orçamento uma despesa fixada de 836 milhões de reais, ou 88% das despesas totais que estão ali fixadas no orçamento. A Câmara Municipal terá uma despesa já fixada de 28 milhões e 400 mil reais, ou 3% desse total das despesas, e o Instituto de Previdência terá 80,8 milhões, ou 9% do total das despesas. Né? Então, esse é o primeiro gráfico, o primeiro mapeamento, radiografia das despesas totais. Vamos para a próxima. Quando a gente analisa essas despesas fixadas por categoria econômica, já é um detalhamento um pouco maior das nossas despesas, nós vamos ver que uma boa parte, o maior grupo delas, será voltado para pagar despesas com o pessoal e encargos sociais, folha de pagamentos. Né? Em torno de 44% do total das despesas estão voltados para o pagamento da folha de pagamentos dos servidores, 371 milhões. Um outro conjunto importante das despesas são as outras despesas correntes, as outras despesas com o custeio da máquina, com a manutenção da máquina pública, tirando as despesas com o pessoal. Aí nós temos despesas de 308 milhões, ou 37% do conjunto das despesas, do total das despesas. Os investimentos são muito importantes, os investimentos vão corresponder aí a quase 15% do total dessas despesas, 126 milhões, e o pagamento de juros e encargos da dívida, mais a amortização da dívida pública, somados, juros e encargos e amortização, o pagamento principal da dívida, vão corresponder a 4% do total das despesas. Né? Então, veja que nós estamos ainda numa relação muito boa, a gente vai ver depois uma outra tela, em relação, a relação entre investimentos e dívida, a nossa relação é extremamente positiva. Nós temos aí investimentos da ordem de 15% do orçamento, perto de 15%, alguma coisa por aí, e juros e encargos mais amortização de 4%, né, do total das despesas. Vamos ver a próxima. Despesas por secretaria, olhando agora as secretarias. Como sempre, a Secretaria de Educação, né, corresponde ao maior percentual das despesas previstas no orçamento, serão 234,5 milhões de reais, ou 28% do total das despesas, e a saúde com 223 milhões de reais, 27% do orçamento total. Ou seja, mais de 50% do total das despesas do município estão na educação e na saúde. Né? As demais secretarias, todas as outras secretarias, ficam muito abaixo disso. Né? Todas as outras secretarias, obras têm 10% do total das despesas, 82 milhões, serviços urbanos 7%, com 60 milhões. Essas secretarias têm grande parte das despesas. A Secretaria de Finanças aparece com 8%, mas ali estão as despesas com a dívida, né, com pagamento de juros e amortização da dívida, só aí são 4%, quer dizer, a despesa mesmo da Secretaria de Finanças é bem menor. Né? Então, todas as demais secretarias têm um percentual muito menor. Né?
Vamos para a próxima. Esse slide é para a gente ver qual é a projeção dos gastos com a educação e a saúde, os gastos obrigatórios em aplicação na educação e na saúde, que são as duas áreas em que todos os municípios precisam cumprir gastos obrigatórios, né? E esses gastos, essas despesas obrigatórias, estão ligadas à receita de impostos e transferências. Então, toda hora, para recordar, todo município tem que gastar pelo menos 25% das receitas de impostos e transferências com educação e, no mínimo, 15% das receitas de impostos e transferências com a saúde. Esses são os percentuais obrigatórios, né? E essa tela aqui é para mostrar um pouco isso, o que nós estamos projetando no orçamento de 2020. Os gastos da saúde, o percentual da saúde em relação às receitas de impostos e transferências deve atingir, está previsto, atingir 26,8%, quase 27% das receitas de impostos e transferências, né? Então, vejam, um percentual bem superior aos 15% que são obrigatórios, né? Nós devemos atingir, no orçamento do ano que vem, quase 27%. E a educação, o ensino, né, está previsto no orçamento do ano que vem um gasto de 25,5% do total das receitas de impostos e transferências, também um valor superior aos 25% obrigatórios previstos na legislação. Então, esses são os dois conjuntos de despesas obrigatórias e como elas estão previstas no orçamento. Todo o restante das despesas, de todas as demais áreas, né, vão corresponder a 47,5% do total das receitas de impostos, né? Então, é mais uma tela para mostrar como saúde e educação, de fato, concorrem e se utilizam da maior parte dos recursos previstos, né? Vamos para a próxima. Aqui é uma análise que a gente acha interessante fazer sobre os investimentos e o grau de endividamento comparado, um pouco entre municípios aqui, para a gente entender um pouco também em que situação está o orçamento de Hortolândia em relação aos outros municípios. O destaque que eu estou dando são os investimentos estrito sensu, que estão previstos no orçamento de Hortolândia e o percentual deles em relação aos outros municípios aqui da região, né? Alguns outros municípios. Então, Hortolândia está prevendo investimentos estrito sensu, obras, equipamentos, material permanente, de 13,5% do orçamento total, né? Esses investimentos estrito sensu, né, serão de 127 milhões e vão corresponder a 13,5% do total das despesas. Campinas projeta, no orçamento do ano que vem, investimentos de 6% do total das despesas da cidade para 2020. Sumaré vinha projetando investimentos de 8,2% do total do orçamento de Sumaré. E Montemor, 7% do total do orçamento de Montemor. Então, para pegar aqui uma radiografia de alguns municípios, né, na região e demonstrar que a projeção que nós fazemos para 2020, no caso de Hortolândia, é muito melhor, muito superior à dos municípios do entorno, né? E se a gente fizesse essa análise mais ampla para outros municípios de outras regiões do estado, nós íamos encontrar também essa situação. Você hoje conseguir projetar, prever investimentos superiores a 10% do total das despesas é muita coisa, né? É um esforço muito grande da administração, tanto do ponto de vista das receitas, da capacidade de endividamento, da busca de novas fontes de financiamento, de operações de crédito, como do ajuste das despesas, do encaixe das despesas, né, para realizar essa quantidade, esse percentual, esses números de investimentos na cidade, né? É algo bastante significativo, né? E a gente só consegue mostrar como é significativo isso quando a gente compara com outros municípios, senão a gente fica só olhando um pouco para a nossa situação e não vê, né, como estão os outros, né? Então, essa é uma matéria interessante. E a próxima é apresentar que, apesar desse volume de investimentos que estão sendo executados e que estão sendo previstos para 2020, o nosso grau de endividamento comparado é baixo, né? Tem uma discussão, mas tudo bem,
mas vocês estão investindo, porque também tem operação de crédito, isso endivida e tal. O nosso grau de endividamento é muito baixo, comparado com os outros, né? Então, o primeiro quadro ali é um índice importante, é um indicador importante, que é o indicador do percentual de empréstimos que a gente faz, que a gente vai receber, em relação à receita corrente líquida. Existem limites para isso, né? O limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal é 16%. Você não pode receber operações de crédito no determinado ano que seja superior a 16% das receitas correntes líquidas. É um limite de endividamento. Hortolândia está muito abaixo disso, né? Esse ano, em agosto, o último dado que tem fechado, o nosso endividamento, né, o nosso valor recebido em empréstimos e operações de crédito em relação à receita corrente líquida era da ordem de 2,33%, muito abaixo dos 16%. As outras cidades, por problemas aí, por diferenças também, Campinas estava em 1,09%, mas Campinas está tendo muita dificuldade mesmo para conseguir qualquer crédito, né? E no que se refere à segunda tabela, que mostra um outro indicador super importante, que é o total da dívida do município, a dívida corrente, dívida consolidada líquida, em relação à receita corrente líquida. Esse é um outro indicador super importante, que vai apontar qual a quantidade de endividamento que o município tem, o estoque da dívida, né, em relação à receita corrente, sempre a receita corrente líquida. Esse é um outro dado fundamental, para ver se esse estoque da dívida não vai depois atrapalhar o município, né? E o limite máximo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal é 120% do total da receita corrente líquida. Quer dizer, o município pode ter uma receita corrente líquida, 2, né, para se endividar. Ele pode ter um total de dívida corrente líquida, consolidada líquida, de 120%. E Hortolândia, em agosto de 2019, agora o último dado que a gente tem é consolidado, exatamente o segundo quadrimestre, nós tínhamos uma receita, uma dívida consolidada líquida que representava 11,3% da receita corrente líquida. Quer dizer, o limite é 120. Nossa representava 11,3%. Campinas, no mesmo período, é uma dívida consolidada líquida que representa 26,4% do total da receita corrente líquida, né? Sumaré, 62,4% da sua receita corrente líquida. Então, o grau de endividamento de Campinas e Sumaré é muito superior. Montemora, que tinha uma situação menor, né, mas também tem uma condição de operações de crédito infinitamente menor, né, não vai atrás de recursos, né. Então, está lá, tudo bem, não está endividado, mas também não vai atrás de recurso nenhum. E Campinas e Sumaré estão realmente com uma situação muito mais complicada em termos de endividamento, né? Infinitamente mais complicada em termos de endividamento. Então, a situação é confortável do ponto de vista do endividamento, comparando aos outros municípios, e do ponto de vista dos investimentos, que é o mais importante, nós estamos projetando investimentos muito superiores aos outros, comparadamente. Vamos para... E aqui, para a gente poder caminhar para o fim dessa exposição, dessa audiência, aqui a gente tem uma listagem dos principais investimentos e ações que estão previstas no projeto de lei orçamentária. Vamos passando aqui, são principais ações e investimentos em cada pasta, em cada área. Vamos lá, que é importante os senhores terem conhecimento. É só... Bom, aqui, tem algum problema na apresentação, mas aqui nós vamos encontrar um conjunto de investimentos, depois a gente vai checar ali o arquivo principais de ações de investimentos. Tem um conjunto de investimentos previstos, não sei se o slide está oculto, alguma coisa assim, não? Pode ser. Conjunto de investimentos que estão previstos ali, vocês vão, depois a gente apresenta isso aí, coloca de maneira
clara, mas o conjunto de investimentos que estão previstos na lei orçamentária passam pelas obras, as principais obras do PIC, né, do programa, que está efetivamente prevendo recursos, boa parte dos recursos previstos são das obras do PIC, aí do contrato de financiamento de operações de crédito com a CAF, né, com a Cooperação Andina de Fomento, é o conjunto maior de investimentos previstos. Nós temos investimentos previstos de uma outra operação de crédito, é a Finisa, e aí você tem um conjunto de ações na educação, na saúde, na cultura, no esporte, que vão estar previstos também nesse programa. Nós temos aí auxílio moradia, nós temos aí a questão dos serviços urbanos, a questão da coleta de lixo, nós temos uma série de ações, todas elas previstas no orçamento de 2020, dando continuidade a ações que já vêm sendo executadas em 2019, e em algumas delas projetando algum aumento, algum percentual de aumento nos investimentos para o ano que vem. Então, esse conjunto de ações, esse conjunto de importantes investimentos que vão integrar aqui o nosso orçamento, estão projetando uma nova condição para a cidade em 2020. Na verdade, isso já vem sendo feito em 2019, 2020 isso está ganhando maior força ainda. A partir daqueles percentuais que a gente apresentou para os investimentos públicos e para as operações de crédito que a gente tem contratada já. Lembrando que aqui nós vamos ter também as principais operações de crédito, né? A operação de crédito tem uma operação importante de modernização tributária, modernização administrativa, que é o PEMAT, né, com 14 milhões contratados. Então, esses recursos estão previstos no orçamento, além dos recursos da CAF, né, que, na verdade, ali nós temos da ordem de 52 milhões de dólares previstos, né? Nem tudo isso para o ano que vem, tem coisas que já entraram, né? Desembolsos que já foram feitos esse ano, outra parte importante no ano que vem. Esses recursos também estão previstos ali para um conjunto de obras que estão em andamento na cidade e outras novas que vão começar. Nós temos ali também previsto 3 operações de crédito importantes aprovadas por essa casa com relação à mobilidade urbana, né? Ali também são 3 milhões e 800 em cada operação de crédito, ali tem implantação de ciclovias, abrigos, sinalização viária, um conjunto de ações para a mobilidade urbana, e o Finisa, que eu comentei, que são ações em todas as áreas aqui da Prefeitura, cultura, esporte, educação, saúde, principalmente reforma de equipamentos, reforma de escolas, de telhados, enfim, uma série de ações que estão previstas também no Finisa. Essas operações de crédito ajudam, né, a financiar as principais ações, os principais investimentos que a gente tem previsto, está prevendo para 2020. Espero que tão logo aí a apresentação a gente consiga deixar tudo isso detalhado, mas a gente vai deixar detalhado para os senhores todas esse rol essa lista de ações e projetos que estão já previstos no orçamento de 2020. Então, é um pouco isso que a gente queria passar, essa é a radiografia do projeto de lei orçamentária, que já está aqui na casa, para que os senhores possam analisar e encaminhar aí as discussões e votação desse importante, na verdade, é o projeto de lei mais importante, né, que o município tem, é a definição das receitas e despesas para o ano. Então, obrigado pela oportunidade, pela apresentação, e a gente está à disposição. Gostaria de estar agradecendo a presença de todos, o Eduardo, palestrante que esteve explanando hoje a nossa audiência pública, o Vradir, companheiro de sempre que esteve aqui conosco. Queria estar agradecendo mais uma vez a presença toda. Eu, Gervásio Batista Posa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro encerrado essa audiência pública. Muito obrigado a todos.